Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu quero trazer uma mensagem nessa noite para o teu coração com o tema 8 sinais da volta de Cristo. É um tema muito necessário para os dias atuais. E eu quero basear essa mensagem em Lucas capítulo 21, versículo do 5 ao 7, que vai dizer: E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, Jesus disse: Quanto a essas coisas que vedes, virá um dia que não existirão pedra sobre pedra que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda? E essa é a pergunta que ela percorre 2000 anos. Qual sinal haverá da tua vida? E Jesus deixou alguns sinais que comprovam que ele está às portas. Dentre tantos sinais, eu separei 8 aqui nessa mensagem. Quando são mencionados os sinais da volta de Jesus, algumas pessoas podem até responder mais ou menos assim: terremoto, fome, violência, sempre existiu. E é uma verdade. Essas mazelas, elas sempre existiram, desde que Adão e Eva foram expulsos lá do paraíso, depois que desobedeceram a Deus. O que muita gente não está se dando conta é a intensidade, a simultaneidade desses sinais numa mesma época. É como se as dores de parto estivessem se tornando mais intensas e sentidas a cada intervalo menor. À medida que vai chegando o momento de dar luz. E Jesus, ele breve vai voltar para dar um fim à história de pecado da humanidade e para enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Isso é uma promessa lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E o primeiro sinal que eu quero falar com você nessa noite, dos 8 que eu tenho para lhe dizer, é os escarnecedores. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 4, Pedro vai alertar o seguinte: sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo o seguinte: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o início da criação. O apóstolo Pedro, ele anunciou que uma das condições prevalecentes nos últimos dias seria a descrença a respeito dos sinais da vinda de Jesus. E sem dúvida isso é uma verdade nos dias de hoje. Só que tem uma coisa: cada escarnecedor moderno é um sinal que fala e que se move. O cristão, ele pode olhar para um escarnecedor e dizer: amigo, Pedro, ele fez uma predição a seu respeito. Você é um dos últimos sinais que eu estou vendo. Se você teve o prazer de encontrar um escarnecedor que não acredita na volta de Jesus, parabéns, você está diante de um sinal da volta de Jesus. O segundo sinal que quero expor nessa noite são as guerras. Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7 fala acerca delas. E o século passado, o século 20, ele testemunhou as duas maiores guerras da humanidade, que foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. No total, aproximadamente 70 milhões morreram. E detalhe, as guerras não pararam. As guerras continuam. Um terceiro sinal que eu preciso compartilhar com você sobre a volta de Jesus está em Mateus capítulo 24, versículo 7. E os últimos 100 anos, nós testemunhamos as 4 maiores fomes de toda a história. A Rússia, em 1921, morreram 5 milhões de pessoas por causa da fome. São dados que estão lá na internet, são dados históricos, você pode pegar, pesquisar. A União Soviética, em 1933, morreram aproximadamente 4,5 milhões de pessoas com fome. Na China, a fome matou 55 milhões de pessoas entre 1958 e 1961. E agora, para poder alarmar ainda mais, o ano de 2020, ano da pandemia, aproximadamente 30% dos moradores do globo terrestre passaram necessidade. Isso significa que 2,3 bilhões de pessoas passaram por necessidade básica, passaram por fome no planeta. E isso é dado da OMS.
Um quarto sinal da volta de Jesus que eu quero falar nessa noite é a peste, predita em Mateus capítulo 24, versículo 7. E o século XX ele testemunhou uma das maiores pestilências da história, que é a gripe espanhola em 1918. Estima-se que 21 milhões de pessoas morreram pela gripe espanhola. Para você ter ideia, um comparativo, o Covid-19 hoje matou 5,5 milhões de pessoas. Isso quer dizer que a gripe espanhola matou 4 vezes mais. Entendamos que nós também estamos diante de uma pandemia, onde milhões de pessoas estão morrendo. E isso é um sinal da volta de Jesus. Outro sinal que não posso deixar de falar, o quinto sinal, são os terremotos. Mateus 24, versículo 7. Ele prediz a respeito desses terremotos que aconteceriam. E convenhamos, também no último século, ocorreram os 2 maiores terremotos da história. A China, em 1920, foram 180 mil mortos. Em 1923, no Japão, foram mais de 200 mil mortos. O terremoto do Japão ele foi descrito na ocasião como a maior catástrofe ocorrida desde o dilúvio. Isso fora mencionar os terremotos no Haiti, isso fora mencionar em vários terremotos que acontecem no Japão diariamente. Então, o terremoto ele também é um sinal da volta de Jesus. Sexto sinal, predito também na palavra, foram tempos difíceis. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 3, diz assim: sabe, porém, isso, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do mundo do que amigos de Deus. Eles até têm aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Destes, afasta-te. A gente hoje tem equipamentos engenhosos e caros para poder combater a criminalidade, para combater a violência, assassinatos, roubos, estupros. Só que mesmo assim isso tem aumentado de uma forma alarmante. Os governos eles até podem restringir, mas eles não podem eliminar esse problema. E tudo isso ocorre porque vivemos dias difíceis. Um sétimo sinal da volta de Jesus, uma sétima predição é como foi nos dias de Noé. Isso é um dos sinais. Nos dias de Noé, o avanço e o grande conhecimento da civilização eles foram ofuscados por causa da violência desenfreada e pela escandalosa imoralidade. E o mesmo ocorre no mundo hoje. Em Mateus capítulo 24, versículo 37 e 39, Jesus diz que como foi nos dias de Noé, assim seriam nos dias finais. E o último, para poder encerrar, o último sinal é essas coisas. Lucas 21, 33 vai dizer: igualmente, quando vir de todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Quando confrontadas com a impressiva relação de sinais, algumas pessoas podem até argumentar: mas crimes, terremotos, pestilências, isso sempre aconteceu, não tem nada de anormal nisso. Como é que a gente trata acerca desses sinais? Além do mais, pessoas sinceras no passado esperaram a volta de Jesus nos seus dias e foram desapontadas. Elas interpretaram mal os sinais. Nós não poderíamos cometer o mesmo equívoco? Aqueles que levantaram essa objeção, eles deixam de considerar algo muito importante e significativo. Hoje, pela primeira vez, desde que Jesus ascendeu aos céus, todos os principais sinais preditos para o tempo do fim, eles estão sincronizados acontecendo agora mesmo. Um ou mais desses sinais podem ter ocorrido nas gerações passadas, mas eles nunca aconteceu com tanta simultaneidade como acontece nos dias atuais. Portanto, fico alerta para cada um de nós. Jesus está voltando. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas